Nosso boa tarde, né? Esses minutinhos vendo vocês aí conversarem, que alegria. Esta é uma verdadeira reunião cristã, como dizemos, né? A alegria do encontro, de estarmos falando de assuntos tão importantes para a nossa reforma íntima, para o nosso crescimento, para o nosso encontro com Deus no fundo dos nossos corações. Es una alegría estar aquí en este encuentro de ambiente cristiano, familiar, compartiendo informaciones que son tan importantes para nuestro desarrollo espiritual, nuestra reforma íntima. Es una alegría poder estar aquí en este momento tan importante. Que o bom Deus nos abençoe. A gente vem vindo aí numa crescência, né, vamos dizer, no crescimento da compreensão do que é o processo de influenciação sutil, de influenciação espiritual, alcançando os níveis dessas influenciações que são psíquicas, físicas, emocionais. Que Dios nos bendiga y poco a poco vamos entendiendo cómo funcionan estas influenciaciones sutiles, influencias espirituales que se transforman en influencias con efecto físico, psicológico y moral. Gostaria de dizer a vocês que hoje a ciência já nos mergulha em um universo que nós chamamos de campos de energia, que são simétricas, podem ser medidas, podem ser até visualizadas em ondas, em aparelhagens supersônicas, que invade o espaço sideral e o espaço atômico do nosso corpo, dentro dos átomos. La hermana quiere compartir la información de que la ciencia a día de hoy ya está trabajando con los campos de la energía. Estos campos se manifiestan ya y se pueden medir de forma numérica y que va del espacio sideral de nuestros cuerpos al espacio de los átomos. Chegamos a um conceito, pela ciência dos cientistas avançados do século passado e deste, de que tudo está em tudo. La ciencia ha llegado a una conclusión con los científicos del siglo pasado y de que todo está en todo. Sim. Ou seja, um conceito muito antigo, que está lá nos primórdios, nos filósofos primeiros aqui grego-romanos, lá antigamente na Índia, através de símbolos, nas culturas ameríndias encontradas em diversos povos e mundos e espaços desse planeta. Esse conceito é intrínseco à nossa própria existência. Es un concepto ancestral de las sociedades pasadas, de hace muchos siglos, incluso milenios, la sociedad romana, la sociedad india, la indígena que mencionaba también la hermana. Es un conocimiento que está dentro de nuestras raíces. Nas culturas, em todas as culturas, das mais diversas línguas, cores, espaços na geografia do planeta Terra, que vocês sabem, né, ele é situado no canto esquerdo da Via Láctea. Está presente en todas las culturas ancestrales del pasado de esta Tierra, que como sabemos está situada en el lado izquierdo de la Vía Láctea. Sim. E na Via Láctea tem muitos outros sóis, outras vidas, e nós somos um sol de quinta, que eles chamam de quinta grandeza, não é nem de primeira, nem de segunda, terceira, quarta. Mostra, então, aquele capítulo maravilhoso, 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, as moradas celestes da casa do Pai, com os níveis dos mundos nos quais nós estamos envolvidos, quanto ao nosso desenvolvimento das percepções físicas, psíquicas e relacionadas ao nosso intelecto, à nossa inteligência. En la Vía Láctea hay otros lugares en los que hay vida. Nuestro Sol es considerado de quinta categoría. Y el libro, hay primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y en el libro de los espíritus se habla de las diferentes moradas que hay en los distintos planetas y se habla del grado de evolución de las almas que están viviendo en cada uno de ellos. Grados de evolución medidos por cuestiones físicas, psíquicas y demás. É importante essa percepção do macro-universo, é importante esta percepção que a ciência nos traz de que tudo está em tudo. Es importante esa concepción del macro-universo, esa concepción que la ciencia nos trae de que todo está en todo. O macro-universo está no micro-universo.
El macrouniverso está en el microuniverso. Então, se o macro dos macros universos, que é a inteligência de toda inteligência, Deus, Entonces, el macro de todos los macrouniversos, que es la inteligencia de las inteligencias, Dios está em nós. está en nosotros, No microcosmo en el microcosmo da humanidade, de la humanidad, de cada homem, de cada pessoa, de cada ser humano. de cada hombre, de cada persona. Sabe aquela imagem indiana que a gente, acho que não sei se conversou aqui, ou eu conversei num outro grupo que a gente trabalha em instrução, que a gente fala, o Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em ti? Está esa imagen india que la hermana no sabe si la ha trabajado en este grupo o en otro, que habla de que el Dios que habita en mí y saluda al Dios que habita en ti. Alguns povos já desenvolveram esta percepção da totalidade na unidade. Algunos pueblos ya obtuvieron la percepción de esta totalidad en la unidad, Isso, da grandeza na pequenez, de la grandeza en la pequeñez, de Deus de Dios em nós. en nosotros. Para vencermos este momento de dor, de desencontros, inquietudes e desequilíbrios, Para vencer estos momentos de dolor, de inquietudes y desequilibrios, nós precisamos galgar esta percepção pelo intelecto, pela razão, pelo pensamento, necesitamos profundizar en esta percepción y obtenerla mediante el intelecto, mediante el pensamiento, isto, para trazê-lo ao coração, para traerla al corazón, ao sentimento de pertencer al sentimiento de pertenencia, ou de pertencência. Não sei como diz em espanhol isso, é mais do que pertencer, no palabra específica para eso español. não? Assim, somos, como se diz, estrelas entre estrelas. Somos estrellas entre estrellas. E se o vidente, por exemplo, quando vai trabalhar em sala de cura, quando ele vê o nosso organismo, ele vê a parte atômica, ou ele translada para o órgão, né? O médium de cura geralmente translada para o órgão doente. Ele não vê essa doença descrita pela ciência física, ele vê luzes e, como se fosse uma radiografia, espaços que a gente chama de noites, de escuridão e claridades. Cuando el medium vidente va a trabajar en la sala de curas, él no ve la dolencia orgánica física, sino que él ve luces en el cuerpo y los lugares donde están las enfermedades que se ven como oscuridad. Sim. Nós estamos são 200 anos da doutrina espírita. 200 años que llevamos de doctrina espírita. Estamos no segundo século apenas desta doutrina. Estamos apenas en el segundo siglo de esta doctrina. Estamos para entrar ainda no terceiro século, como se estivéssemos lá atrás, no ano 300. Estamos aún en proceso de entrar en el tercer siglo, como si estuviéramos allá atrás en el año 300. O século 3, né? O século 4, né? Que é o 300 anos. Nós temos a grande figura de Agostinho, santo, denominado santo, mas ele não gostava deste auspício, diziam, né? Ele dizia, eu sou um caminhante para Deus. E Agostinho de Hipona, bispo de Hipona. Hipona é na África. En el siglo IV teníamos la figura del santo Agustino de Hipona, que él decía que no, pues, que no le gustaba todas esas etiquetas de santos y demás, que él solo era un caminante que se dirigía hacia Dios. Sim. Escreveu uma obra muito importante para que nós possamos sair dessa escuridão, dessa cegueira de não ver a nossa luz. Escribió una obra muy importante para que podamos salir de esta oscuridad, de esta ceguera que llevamos de no poder ver nuestra luz. Quando nos sentimos menores ou sem valor, nós estamos nas mãos desse campo que nós chamamos Tribunal das Sombras. Cuando nos sentimos pequeños o sin valor, estamos en el campo que denominamos el Tribunal de las Sombras.
Quem é ele? ¿Quién es el Tribunal de las Sombras? Vou falar um pouquinho apenas porque é difícil fechar o raciocínio. Va a hablar un poquito porque es difícil completar el razonamiento internamente. Ele se baseia no julgamento. Él se basea está basado en el juicio, se basea en el juicio. Isto, o Cristo, a esfera crística e a esfera espiritual se baseia na misericórdia. La esfera crítica, crística y la esfera espiritual se basa en la misericordia. O universo divino é o sol, é a luz, El universo divino es el sol, es la luz, sim? Pleno de misericórdia. lleno de misericordia. E se tivéssemos esse princípio desde nossa pequenina educação, Si tuviéramos ese principio desde nuestra pequeña educación, nenhum homem ou mulher ou ser humano ningún hombre o mujer o ser humano faria mal ao seu próximo. haría mal a su prójimo. Isto não é uma filosofia intelectual, Esto no es una filosofía intelectual, porque há povos pacíficos, porque hay pueblos pacíficos, assim, puros, em aldeias indígenas puras, puros en aldeas indígenas puras, sim? Em Brasília e no mundo, en Brasil y en el mundo, com conceitos humanos avançados, con conceptos humanos avanzados, sim? Sem livros, teorias ou estudos. sin libros, teorías ni estudios. Quem são eles? ¿Quiénes son ellos? Espíritos que já avançaram na compreensão do seu Deus interior. Espíritus que ya avanzaron en la comprensión de su Dios interior. Construção. Nós estamos aqui neste trabalho de desobsessão Construcción. Nosotros estamos aquí en este trabajo de desobsesión para construir essa percepção do Deus que há em cada um de nós. para construir esta percepción del Dios que hay en cada uno de nosotros E fora de nós. y fuera de nosotros. As consequências dessa percepção nos levam à libertação dos processos dolorosos do caminho. El conocimiento y la interiorización de esta comprensión nos lleva a la liberación de los procesos dolorosos del camino. Sim. Também estão nos ouvindo os seres que foram feridos por nós, que não reconhecemos Deus em nós e Deus no próximo, e por isso nos deixamos ferir, e como troca, ferimos também. Y estamos en contacto con estos seres que nos hieren y no reconocemos al Dios en el otro y en el Dios en nosotros. En consecuencia de ello, nos hieren y nosotros, en cambio, también herimos. E esta sociedade de disputa, luta, classes, oprimidos, opressores, Y esta sociedad de disputa de clases, de oprimidos y opresores, ela existe com este princípio existe con este principio de disputa de disputas e superioridade de raças, y superioridad de razas, que hoje se consubstancia na superioridade da parte financeira. que hoy se manifiesta en la superioridad de la parte financiera. Sim. Meditem sobre isto esta semana com uma escolha do livro 10º de Santo Agostinho, onde nós temos aí 27 ou quase 30 reflexões do capítulo do livro 20. Ele é feito de livros, não? Traduções diferenciadas, que eram pergaminhos que ficaram, onde ele vai tratar dessa dinâmica de conhecimento de Deus. O primeiro verso do livro 10 é: permite-me conhecer-te, Senhor, tu que me conheces. Permite-me conhecer-te, assim como sou conhecido de ti. La hermana nos invita ahora esta semana a meditar y leer en el libro 10 de las obras de San Agustín los versos que hablan sobre la percepción y el reconocimiento de Dios. Y es ahora una oración en la que pedimos a Dios que seamos capaces de reconocerlo, al igual que Él nos reconoce y sabe que estamos ahí. O verso diz:
El verso dice, Permite-me conhecer-te, Senhor, permíteme conocerte, Señor, que me conheces. que me conoces. Compreende? É uma frase. Permite-me conhecer que tu me conheces, sem vírgula. Es una frase solo, permíteme conocer que tú me conoces. Será que eu tenho esse sentimento de pertencer ao olhar de Deus, que Ele me vê, que Ele me olha, que Ele me toca? Tenemos esa percepción de reconocernos dentro del conocimiento de Dios, o sea, reconocer que Él me ve, me mira, me toca. É importante para este processo de libertação real, concreta dos nossos processos de obsessão ou de limitação ou qualquer constrangimento em meio ao nosso caminhar. Es importante este conocimiento para nuestro proceso concreto, o nuestros procesos concretos de desobsesión, de liberación y de todos esos impedimentos que tenemos que no nos dejan avanzar. O segundo verso do livro 10 é: permite-me conhecer-te assim como sou conhecido de ti. El segundo verso del libro 10 dice, permíteme conocerte al igual que yo soy conocido por ti. Depois vocês vão ler devagar, sabe? Em casa, é uma coisa para a semana, porque isto é a oração verdadeira. Você não vai orar a Deus como é, com o sentimento dele estar ouvindo de verdade a sua prece. Não que ele seja um homem à sua frente te ouvindo, mas ele designa seus anjos, arcanjos, ou a Pleiade como um oceano designa a cada gota a vivacidade de pertencer a ele. Deus é o oceano, nós a gotas. Mas só que somos gotas com consciência de saber que ele é Deus, Son, criador, criador. Nós precisamos ir para o conceito de gerador e criador. E como somos feitos à imagem e semelhança dele, como está biblicamente ensinado, né? Nós então podemos chegar a esse estado de alma que nos liberta dos aprisionamentos ideológicos, mentais, prisioneiros dos nossos vícios do egoísmo, da vaidade, do orgulho. tenemos que meditar sobre estos versos de San Agustín a lo largo de la semana con calma, entendiendo que cuando hablamos con Dios, Él está ahí. A lo mejor no personalmente, como hablamos con una persona que está delante de nosotros físicamente, pero siempre que hablamos con Dios están sus ángeles, están sus enviados. Hay toda una serie de espíritus que están ahí escuchando cada una de nuestras oraciones. Tenemos que desarrollar la percepción de que nosotros somos gotas que estamos dentro del océano divino. La diferencia que tenemos con las gotas del mar es que nosotros tenemos conciencia. Tenemos conciencia de saber que somos una parte del todo y que ese todo es un ser inteligente. Esa es la gran diferencia que hay entre nosotros y lo que serían unas gotas. Y mediante el crecimiento personal, la reforma íntima, el crecimiento espiritual, vamos alejándonos y dejando atrás todas nuestras limitaciones que tenemos de nuestra mente. Y a medida que vamos dejando las limitaciones, vamos desarrollando lo que somos en verdad, que somos espíritus. Se chama eterna, Llamas eternas que somos. luz, Luz. de toda luz, porque Ele é luz. Se Ele é luz, somos luz. Se Ele é amor, há amor em nós. Se Ele é bênção, somos bênção. Nós precisamos adjetivar, levantar as numerações sobre Deus e pensar que somos feitos a essa imagem e semelhança. Somos luz de toda luz, bendición de toda bendición, amor dentro del amor. Tenemos que empezar a poner objetivos en lo que es Dios y entender que estamos hechos a su imagen y semejanza. O texto que deixamos, que enviamos para Mateus, El texto na, que na semana passada, que ele seja um texto de direção, sabe, de vocês para se separarem
do pensamento de mútua humilhação, que começa de verdade na auto-humilhação, como se nosso próprio ser não alcançasse a governadoria de si, a grandeza de si, a iluminação de si mesmo. El texto que compartimos, que me pasó la hermana, el texto de Buda, va a ser importante para que podamos desarrollar este conocimiento, esta conexión con Dios, este entendimiento. Será el momento de conocer y de entender que la humillación que hacemos al prójimo viene de la autohumillación de nosotros mismos, esa autohumillación de no conocernos en verdad. Reduzimos o nosso ser a sensações, Reducimos, reduzimos o nosso ser à alimentação, ou só à absorção, né, do mundo à nossa volta. reducimos Nós temos... Uhum, pode falar. a la percepción, a la alimentación, a lo que percibimos del mundo a nuestro alrededor, Sim. a las sensaciones. Não temos uma cultura, vamos dizer, do que chamamos da fé genuína, como pensaram os primeiros cristãos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e os primeiros escritores e pensadores do verdadeiro cristianismo, como Agostinho, é um dos primeiros, bispo de Hipona. No tenemos la cultura de la fe genuina, la que profesaban los primeros cristianos, los apóstoles, al igual que San Agustín de Hipona. Por isso trouxemos o livro 10. É longo, né? É uma escolha pessoal de vocês. A leitura é difícil, porque ele escreveu lá. A tradução é, sabe, procurem em espanhol ou em português, quem está do Brasil aí, né? Para que eu apontei aí, deixei com Raquel para do estudo de vocês esta semana. Foi 5 capítulos, porque nós estamos na palavra quinta ainda. Estamos fazendo o segundo encontro sobre a frase oração, porque eu tenho que saber para quem eu vou orar. Não é repetir 7 vezes o Pai Nosso, 10 vezes a Ave Maria. Isso são fórmulas que a gente acredita que tem a força mágica. Não. A gente precisa entender nosso limite, nossa distância de Deus e rogar que o nosso universo íntimo, que é feito por Ele, reconheça-o e que nossa mente obedeça, obediere, ouça a engenharia do nosso cosmo, do nosso universo celular, atômico, energético, para entender a grandeza da casa onde Deus pôs o nosso espírito. ¿Consegue traducir, Mateo? El libro 10 de San Agustín puede ser una lectura densa. Además, nos invita a leer algunos capítulos. E mediante essa leitura dos capítulos... Não, Mateus é o livro 10, e dentro do livro 10 são, acho que 30, deixa eu ver aqui, esqueci até, são 60, né? Contei aqui, peraí, esqueci. Eles são feitos de itens, entendeu? Eu não contei, mas eu trouxe para vocês os 5 primeiros itens, né? Eu que numerei 1, 2. Tem livros que nomeiam primeiro, segundo, terceiro, 27º. O poema que nós deixamos para vocês é o 27º em algumas traduções, porque os editores organizam de formas diferentes os papiros, né? Os textos como foram editados nas primeiras eras cristãs, né? El libro 10 tiene varios ítems, pero lo que pasa es que con los diferentes editores, cada editor pues los clasifica de una forma. La hermana nos va a pasar el que ella tiene como ítem 27. Y nos hablaba de que esta percepción, este conocimiento, esta lectura, estos versos, va a ser importante para nosotros para realmente saber orar, porque seguimos en la amiga de la oración. Es una oración mediante la cual pedimos a Dios que nos acerque a Él, que entendamos nuestra distancia de Dios, lo que nos falta para llegar a estar con Él. Y al final, este es el camino que se ha de hacer. El camino no pasa por rezar 10 Padres Nuestros, 10 Ave Marías. Pasa por realmente tener ese conocimiento, esas bases de conocimiento con las cuales realmente poder entender un poquito mejor nuestra posición respecto a Dios. Y a partir de ahí poder orar de corazón. Como falamos no início, né? Cada átomo nosso, ele é incrível, né? Entre um átomo e outro, uma distância infinita, aquele grande Monet
cientista, escreveu, e Carl Sagan também, né? Ele fala que de como um astro diante do outro são milhões de distâncias, também entre um átomo e nós, e o outro átomo é um infinito de distância. Ele fala, uma célula sonha outra célula. Como decía el científico Monet, estamos hechos de átomos y cada átomo está a una distancia infinita uno de otro, es una distancia como la que hay de los astros. Al final, cada célula sueña otra célula. Ele afirma, ou seja, cada pedacinho de nós está em outro espaço semelhante ao meu. Esse é o conceito de humanidade. Esse Cada, conceito de humanidade, que o humano se pertence, está um com o outro, né? Amar é amar distâncias. É porque se eu for de vez, aí você não pega, Matheus, o raciocínio. es la percepción de que cada pedacito de nosotros, esa misma distancia que hay en nuestros pedacitos, también está en los pedacitos de nuestros hermanos y las personas que nos rodean. Y Hum. al final desarrollar la humanidad es desarrollar nuestro sentimiento humano, es entender esa percepción. Amar, afirma-nos o Evangelho e vários escritores, né, da teologia. Amar é amar distâncias. Amar, afirma el Evangelio y varios escritores de la teología, amar es amar las distancias. Sim. Não é o que é igual a mim, porque senão amo a mim mesmo no outro. No es lo que es igual a mí, porque si no me amo a mí mismo en el otro, Por isso, as diferenças nos mantêm distantes. por eso las diferencias nos mantienen distantes. Elas, na verdade, não são distâncias desfraternais ou sem amor, En realidad no son distancias de sem fraternidade. fraternidad o sin amor. Sem fraternidade, sem amor, não. É uma distância amorosa. No, es una distancia amorosa la que hay entre las personas. Se uma distância chamada o direito do outro de ser o que é. Una distancia llamada con el derecho del otro de ser lo que es. E uma célula, né, um átomo, são milhões de distâncias, né, de distâncias, ele fala lá, o Carl Sagan, em uma numeração que eu não lembro agora, mas é um negócio assim bem estrondoso. Se entre um sol e outro, um mundo e outro, é imenso espaço do vácuo, ele fala a mesma coisa entre os átomos, que dirá então entre um ser e outro ser. Reconhecer essas diferenças nos leva então ao direito do outro, ao respeito. Al igual que existen las distancias enormes entre los astros, también existen esas distancias entre los átomos, dentro de las células. Conociendo la existencia de esas distancias, ¿qué habrá entre un ser y otro, entre un humano y otro? Nossas dissidências, desencontros e dores que plantamos no passado e que hoje retornam como obsessões cruéis, Los dolores que planteamos en el pasado, nuestra desobediencia, nuestros actos no fraternales, que hoy retornan como obsesiones crueles, estão sobre esta base, estão fincadas nessa raiz amarga do ser. están arraigadas en estas raíces amargas del ser. A raiz do ser é eterna, ela é como se fosse uma raiz que vai para o céu e atravessa o vazio e constrói vida, é Deus. La raíz del ser es eterna, es como una raíz que va al universo, se afinca y produce vida. Esa raíz es Dios. Meditem sobre isto. Meditemos sobre esto. Ouça novamente este raciocínio todo. Escuchemos otra vez este razonamiento entero que ha realizado E Reinmar. leiam somente, a Raquel separou, eu mandei para ela, tem em espanhol, um poema lindo, Tarde, Tarde, Te Amei, que é o final dos cânticos desse capítulo, né, do livro 10º. Y que leamos la lectura que ha compartido ahora la hermana con Raquel, que es el cántico un cántico presente en el capítulo 10, que decía, tarde, tarde te amé. Tarde, tarde. Procuravas-te lá fora.
buscabas allá afuera, te e buscabas, estavas aqui dentro de mim. te buscaba allá afuera y estabas aquí dentro de mí. Nós temos uma concepção de amor humano que expulsa Deus, Tenemos una concepción de amor humano que expulsa a Dios, sim, porque ele tem que parecer comigo para que eu tenha empatia e possa estar com ele. porque Él se tiene que parecer a mí para que yo tenga empatía y pueda estar con Él, en relación a otra persona. Não há direito de liberdade e de ser o que ele pensa ou ele é, No hay derecho, diferenciado de meu ser. no hay derecho en libertad de que el otro sea lo que Él piensa y lo que es diferenciado de mi ser. Eu não o amo porque ele não sou eu. Nosso amor ainda tem 2 aninhos de idade, quando a gente tem 2 anos, 1 ano e meio, 3. Nós não evoluímos, não crescemos, não maturamos no amor de Deus, que Nuestra, ama todos os seus filhos. nuestra concepción del amor es un amor de 2 añitos, de 3 añitos, en el sentido de que nuestra concepción del amor es como un bebé aún. No sabemos amar como ama Dios. Tem um grande escritor da área teológica que diz isto: nós não nascemos ainda para Deus. O parto do ser para Deus é pelo intelecto humano, pelo pensar humano, pelo sentir de cada ser. Não se pode impor a ninguém. Por isso, o Cristo não fez a igreja, o Cristo fez encontros, ceias como esta de palavras, ele fez buscadores. Decía un filósofo cristiano que aún no hemos nacido para Dios. El parto para Dios se produce mediante el intelecto, mediante el raciocinio, el razonamiento. Y, y decía Jesús de que un poco de ese parto hacia Dios, ¿no? Esa dirección que el alma despierta en sí y toma hacia Dios, es un camino de búsqueda. Por eso Jesús no plantó iglesias como tal. Él plantaba las semillas en las conciencias de la persona. Él buscaba que sus discípulos fueran buscadores de esa verdad con Dios. Uhum. Quando jovens enamorados, o que a gente acha perfeito no outro? A Cuando, semelhança entre os pensamentos e sentimentos um do outro. cuando somos jóvenes, estamos enamorados, ¿qué es lo que nos enamora del otro? La semejanza de sentimientos y de pensamientos entre uno y otro. Ou quando aprofunda o relacionamento, se casa nesse caminho e lá no convívio da vida conjugal se conhecem mais profundamente, as diferenças aparecem. Este es el camino que se sigue en los enamoramientos. Las parejas se casan. Más adelante en la vida conyugal es cuando las diferencias aparecen. Para onde vai o amor? ¿Y para dónde va el amor en ese momento? Começamos com as inquietudes, sofrimentos, não sou compreendido, não sou aceito, não Estamos, sou. Eu começo então os lamentos, e isto vai causando distância, distância. empezamos con las inquietudes, los sufrimientos, el no comprender uno al otro, los lamentos. Y eso va causando distancia entre las personas. Não sabemos amar distâncias. No sabemos amar distancias. E essa é a proposta da desobsessão. Esa es la propuesta de la desobsesión. Da nossa casa espírita, chamada casa de oração. Sabe por que chamamos casa de oração? Porque o Cristo disse isso para os judeus De nuestra, organizados, né? Pelos hebreus, né? Judeus, né? Hebreus organizados. Minha casa será chamada casa de oração. Por que que ele luta e chicoteia, né? Os chicotes ali representam a força para abater dentro de nós esse homem que comercializa, que compra afeto, compra carinho, sabe? Que fica o tempo todo na moeda de troca mercantil afetuosa entre casais, pais e filhos e a comunidade em si como um todo. porque nuestra casa espírita se llama casa de oración, porque es lo que decía Jesús en su época a los hebreos. Mi casa será llamada casa de oración. Y el ejemplo de la lucha con los látigos de la época de Jesús, la hermana dice que simboliza en este momento para nosotros la lucha contra la percepción de la moneda de cambio, de ese dar para recibir. Es una lucha contra ese sentimiento nuestro. Sim.
Precisamos encontrar em nós Deus. É a nossa semelhança. Nenhum homem vai substituir para uma mulher para o homem, ou nenhum filho para a mãe, nem uma mãe para a filha, nem o amigo para o outro amigo ou amiga para o amigo. Sabe? Ninguém vai. Debemos encontrar nuestra relación con Dios y encontrar la semejanza, porque nuestra relación con Dios no será sustituida por la relación con algún amante, con alguna pareja, con algún amigo, con algún padre, alguna madre. Esa semejanza solo la tenemos en nuestra relación con Dios. Transferimos o nosso conceito de ser feliz. Transferimos Transferimos. Fizemos uma transferência da verdade de ser feliz, desligada totalmente do universo teológico, desligado do Criador. Nós, criaturas, seríamos como. Hicimos una transferencia de nuestra relación, de nuestra felicidad, de nuestro ser feliz en un universo desconectado del Creador, de nuestra Sim. esencia. Então, como podemos ser felizes? Nós, numa fuga incessante e constante, não é? Como se chama? Ai, nos alienamos ou buscamos fugas mesmo para sentir prazer, alegria. Aí temos a sociedade alcoolizada, uma sociedade onde o erotismo substitui o afeto e o amor real. Aí, sabe, nós ficamos, Puede ser, ah, tornamos-nos algo estranho ao universo divino, e o universo divino em algo estrangeiro também para nós. fuera de nuestra relación con Dios, de nuestra relación íntima con Él, relación íntima con nuestra esencia, vamos a buscar lo que es la felicidad fuera, cuando la felicidad está simplemente en esa relación nuestra con Dios. Y cuando la buscamos fuera es cuando nos adentramos en el mundo del placer de los sentidos, del erotismo, de la alcoholización, y comenzamos a formar parte de un universo que está lejos de Dios, lo alejamos de nosotros. Dios, para nosotros, Dios se vuelve algo extraño dentro de ese universo de placer sensorial. Sim, sim. Então, criamos uma sociedade competitiva, infeliz, destrutiva, e chegamos ao mundo das guerras. Nós temos atualmente no mundo mais de 100 guerras particularizadas. Esa sociedad de la disputa, de los conflictos, y a partir de esas sociedades donde se crean las guerras en el mundo. Uhum. Então, se reduzindo agora, vindo para a nossa vida aqui e agora, e nesse trabalho da Dharma nosso, qual é o ponto? Vocês vão ler os 5 primeiros itens da fala de Santo Agostinho com Deus. Isto é orar. É falar do quando você não o vê e gostaria de vê-lo, do quanto você não o sente e gostaria de senti-lo, do quanto você não o percebe e gostaria que a sua percepção pudesse tocá-lo. Você pode, então, dar início a uma observação da natureza. É fácil mentalizar a natureza e ver sua grandeza e pensar de Deus quem fez. O homem não faria. Ahora vamos a Mas hablar nós... Uhum, pode falar. de razonamiento, de lo que hemos reflexionado en esta sesión. Vamos a bajarlo a nuestra realidad, cómo aplicarlo a nuestro proceso de desobsesión. Para ello tenemos los 5 primeros ítems del libro 10 de San Agustín, que habla de cómo poder relacionarnos, de cómo poder ver a Dios, percibir a Dios, sentir la presencia de Dios. Y a partir del estudio de esos versos, de las lecturas, comenzaremos a aprender a percibir a Dios en nuestra vida, en todo lo que nos rodea. Então, quando oramos, estamos realmente fazendo o Pai Nosso. Aqui, quando a gente faz mecanicamente, né? Quando eu pergunto como devemos orar, o Cristo faz uma prece coletiva, vocês observaram? Primeiro que o Pai não é meu, é nosso. Então, todos temos esse mesmo Pai. Aí Entonces, ele pede para santificar esse Pai. O que é tornar santo algo? É tornar sagrado, importante. Ai, meu filho é sagrado. Ai, o meu amor por minha esposa é sagrado. São coisas que a gente dá valor. Isso é tornar sagrado. Então, o Pai é nosso. Nós precisamos tornar sagrado esse, né? Santo fique, sagrado fique.
Há várias traduções para essa frase do como disse, porque ele falou em aramaico, em hebraico, há inúmeras traduções mais novas sobre o Pai Nosso. Vocês poderiam procurar na internet o Pai Nosso falado pelos hebreus, que está bem próximo do que ele falou. Você sente nas frases uma força que não tem essa tradução em português, que foi muito limitada, e para uma divulgação superficial do cristianismo, não profunda do verdadeiro cristianismo, que a gente chama de aquele vivido por Cristo. Mediante este estudio podremos realmente aprender a orar. Y ahí nuestro Padre Nuestro ya no será algo mecánico. Entenderemos más de esta oración que Jesús nos dejó. Cuando le preguntaban a Jesús cómo orar, y él decía, tenemos que orar con el Padre Nuestro, en un sentimiento de colectividad, de que el Padre es nuestro. Y luego hay que Ele ser... já, isso, na Mateus acrescenta, ele já coloca ali a nossa pluralidade. Ahí A nossa, él ya coloca nuestra pluralidad en esa oración. aí ele pede para que a gente santifique, torne sagrado essa relação com ele e o outro. Entonces él pide que lo santifiquemos, que tornemos en algo sagrado nuestra relación con Él y con el otro. Aí ele pede que venha a nós, a esses dois seres, ou eu e o outro, ou eu a comunidade, o vosso reino. Y entonces Él pide que venga a nosotros, esos dos seres de nuestra comunidad, Percebe que é passivo? vuestro reino. Es algo, Percebe que esta evocação nos torna passivos? percibimos que esta evocación nos hace pasivos. Venha a nós. Então, ele tem que vir a nós. Ven a Então, nosotros. a pergunta é: como é que faço Deus vir a mim ou a nós? Decimos, ven a nosotros. Y entonces la pregunta ya es, ¿cómo hago que Dios venga a mí o a nosotros? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Como é que vai vir? Venga a Qual nosotros. é o reino dele? O reino dele é a totalidade. Se há alguma diferença entre eu e o outro, eu perco essa proximidade e essa ligação com ele. Não Venga, posso santamente orar lá e aqui no humano ter relações, sabe, desumanas. venga a nosotros tu reino. ¿Y cómo viene a nosotros ese reino? Mediante el conocimiento de que todo está en Él. Así que cuando tenemos diferencias con nuestros semejantes, en ese sentido estamos, y lo percibimos realmente como diferencias, como algo ajeno a nosotros, estamos saliendo dentro de lo que es el reino de Dios, dentro de lo que es su universo. Porque al final Él es todo lo que existe, Él es la totalidad. Y la invitación es sentir esa totalidad. Mediante eso realmente podremos hacer que el reino venga a nosotros, superando las diferencias. Não é bem superando, Mateus, eu falei equivocado. É, me separando, né, da igualdade excessiva que eu exijo para amar, como condição para eu amar, que o outro me complete a minha frase. Não tem ninguém que vai completar a nossa frase, só Deus. Lo que no debemos hacer es buscar que el otro nos complete, que complete nuestra frase, que el otro cumpla esas condiciones que tenemos para que nos ame o para amar. Al final nadie va a completar mi frase, nadie me va a completar, solo Dios. Só Deus. Essas linhas de Santo Agostinho, né? Vamos parar por aqui o Pai Nosso, porque é muito importante a gente pensar nele mesmo e elaborando. Nesses 5 primeiros itens, ele vai colocando ali essa permite-me conhecer-te, a primeira frase, Senhor, como tu me conheces. Los primeros, Então, a nossa ligação para superar desilusões, desencantos, lutas fratricidas entre pessoas é outro caminho. Senão, o nosso trabalho de desobsessão, ele não vai ter efeito. Pode ser temporário, mas depois volta de forma diferenciada, mas volta aquela mesma, por outra pessoa que entra até nós e vem mostrar o nosso conflito com o outro.
mas que é nós, somos nós. É o texto novamente que eu mandei para Mateus sobre Buda. E as nossas sombras, elas não convivem com as diferenças das luzes, entenderam? Eles querem tudo igual, o universo igualitário é falso, sabe? Você pega as pedrinhas no oceano, nenhuma é igual à outra. Você pega as conchinhas, nenhuma é igual à outra. Você tem 10 filhos, nenhum é igual ao outro. Tem o mesmo pai e a mesma mãe, simbólico, mas nenhum é igual. Nós procuramos uma igualdade fora de si, inconsciente, enlouquecida quase. Eu chamo de alma gêmea, que sou eu mesmo no outro. Então eu não amo o outro, eu não amo a diferença que o outro traz e me completa. Eu acho que é a diversidade, porque ele pensa diferente. Isso separa, isso destrói. Eu não sei conviver com o que é diferente. Então eu oculto, eu sacrifico-me, sabe? E aí isso vai me congestando, isso separa, divide, é morte. É só assim que a gente entende por que guerreamos tanto ainda no planeta. Consegue traduzir? Se não, depois traduz. Né? O texto fica aí em português, para quem entende português. El estudio de los versos de San Agustín nos ayudará a tener a entender esa completud, a entender, ¿no? Que todo forma parte de Dios. Y esa concepción es la que nos va a llevar de verdad a la desobsesión, pero la desobsesión duradera, porque si no, si volvemos a caer en las viejas concepciones que podemos tener, si continuamos alimentando las disensiones de las personas, las disputas, al final realmente la reforma íntima no se habrá hecho y podríamos caer otra vez en elaborar otra vez el proceso obsesivo. Así que hay que tener cuidado de hacer la reforma íntima. Y la hermana estaba comentando que hemos de entender las diferencias del otro y amarlas como siendo parte de Dios. Cuando estamos en un mar recogiendo, mirando piedras, vemos que cada piedra es diferente, cada uno es un mundo. Nosotros también somos diferentes de los demás. Y no debemos exigir en los demás esa, digamos, esa similitud o esa semejanza interna hacia nosotros, porque cada uno es un mundo. Nuestra relación, lo que tenemos que pedir de verdad, lo que tenemos que anhelar, nuestro objetivo, tiene que ser construir esa relación con Dios. Si no la construimos, al final siempre estaremos buscando que el otro nos complete, que el otro sea una parte de nosotros, o nosotros una parte de él. Estaremos siempre alimentando una semejanza que no tiene por qué existir, porque al final cada uno es diferente, cada uno es hijo de Dios. Sim. Amar é amar distâncias. Amar é amar também diferenças. Amar es amar las distancias y amar es amar también las diferencias. No quinto verso, vou fechar aqui que já está no fim. No quinto verso, num determinado parágrafo, ele diz assim: que a mente fraterna ame em mim o que tu ensinaste que deve ser amado, e lamente em mim o que tu ensinaste que deve ser lamentado. Que a mente fraternal não estranha não seja a dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e cuja mão direita é a destra da iniquidade, mas aquela mente fraternal que quando me aprova se alegra por mim, e quando me desaprova se entristece por mim, porque quer me aprove, quer me desaprove, ela me ama. Olha que lindo. Porque a gente ama o outro em Deus, entendeu? A esses eu me revelarei. Eles respirarão livremente com minhas boas ações, suspirarão com minhas vitórias, ó minhas ações, minhas boas ações. Onde anda a nossa mente fraternal? Eu deixei a pergunta, né, que a Raquel vai endereçar a vocês. É o quinto parágrafo só do estudo. Tem um momento que ele pede ao Senhor, aperfeiçoa as minhas imperfeições. Então, a gente, em vez de acusar o outro, é perceber que notícias o outro traz de mim mesmo nas minhas diferenças. A primeira delas é a discórdia. Se o outro é assim, é assim. Pedra é pedra, não vai se transformar em flor. Flor é flor, não vai se transformar em pedra. Não é eu me enganei ou ele me enganou.
São ilusões que a gente coloca sobre as pessoas. Chama-se em psicologia de transferências. Um desejo pleno de poder profundo e absoluto e absurdo sobre o outro. É como seres dominando territórios, só que aqui o território é o filho, ou a filha, o marido, ou a esposa, ou o grupo a que pertence de estudos. Não nos contentamos em só ser, em só estar, em comer juntos. E acabou, é linda a vida, singela, sem complicações, diz Agostinho. Ele chega aí. Né? Tarde, tarde te amei, Senhor, porque buscavas lá fora, ou seja, no outro, nos laços do trabalho, sabe? Aí leva isso para o seu emprego, para o seu trabalho, onde você serve ou você é servido, qual o seu papel lá dentro. Leva isso para outras dimensões, compreendeu? Você vai se achando e construindo o seu ser capaz de ver as montanhas e agraciá-las, de ver os altos montinhos pequenos também, de ver os grãos de areia e agraciá-los. Não tem mais peso no sentido, sabe, disso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Não, Deus não faria nada ruim. É por afastar-nos dele e de não estarmos contentes nele que nós vamos ferindo as coisas às nossas voltas, buscando uma semelhança que só encontra entre eu e ele. Ele me fez, é o pai. É como se um filho quisesse ser igual ao pai do outro filho, do colega dele. Entendeu? É como se você quisesse que seu pai quisesse, né, ser o pai que você é para o seu filho, vamos dizer, quando é avô. Não é possível. Deus é Deus. O relacionamento com Ele nos liberta. Sem Ele, nós somos, sabe, escravos, na verdade, de algumas inteligências que dominam. Não me sinto livre. Deus é livre, liberta. Não é pesado o jugo. Por isso que ele disse, o Cristo, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Como nós entenderíamos isso se não estivermos no poder de todo poder, na potência de toda potência, na beleza de toda beleza, na grandeza de toda grandeza, que é Deus? Consegue, consegue traduzir um pouco, Mateus? Acho que não, né, Matheus? Pero, bueno, sí, Depois traduz. Ficou difícil. posso fazer. Bueno, la hermana está incidiendo una vez más en la importancia de relacionarnos con Dios, en el sentido de que es la relación que tenemos que buscar, es lo que nos completa en verdad. Cuando tengamos esa completud, esa relación con Dios realmente plena, empezaremos a ver a nuestro alrededor las personas tal cual somos, tal cual son. Y al final no hay engaño, no hay engaños. Los engaños son ilusiones. Las personas son lo que son. El problema está en las expectativas que hemos puesto en ellos, está en la transferencia que ponemos en ellos. Cuando superamos esa necesidad de que el otro nos complete o de que sea como nosotros, cuando realmente nos colocamos en relación con Dios, es cuando tenemos la liberación, cuando tenemos la plenitud. Al final nadie va a ser como nosotros, nadie va a completar esas carencias que tenemos. Esperar que otra persona las haga, otro ser vivo, cuando cada persona es un mundo, es una ilusión. Y eso es lo que tenemos que superar. La base del razonamiento de la naturaleza. Bom, gente, não dá mais tempo, vocês têm que entrar no tratamento, né? Mas vamos continuar na oração. Essa quinta palavra é muito importante, porque só são 12, sabe? Eu sei que está estendendo, mas também vocês vão levar algo para sempre junto, sabe? A espiritualidade pediu para parar aqui, porque daqui em diante são completudes, pedaços de um mosaico que parte daqui, dessa fala com Deus. Depois que vocês lerem Agostinho assim na fonte, vocês vão ver o que é verdadeiramente orar. Estamos en la quinta palabra amiga, la espiritualidad nos ha dicho que paremos por aquí, profundicemos en esto, porque al final lo importante ahora mismo es que aprendamos a orar, que veamos lo que es orar de verdad. Y al final lo demás se completará como en un mosaico, con las piezas que faltan. Pero el centro más importante es conectarnos con Dios y orar de corazón. Depois da quinta palavra vem a caridade. O que é ela sem isso tudo aqui que nós estamos falando? Depois de caridade vem o que? A sexta, a sétima, que é a verdade, né? Depois vem a oitava,
Eu não me lembro agora, assim, a sequência. Alguém lembra aí? Oitava palavra amiga? Después de la quinta palabra amiga vendrá la caridad. ¿Y cómo podemos hacer la caridad sin saber orar? Por eso es importante que nos centremos ahora mismo en la oración. Luego iremos demostrando las siguientes palabras amigas. A grande máxima do Evangelho, fora da caridade não há salvação. A grande máxima de Paulo, né? Quando escreve aquela epístola incrível. Que adianta eu dar todo o tesouro, todo o ouro, todo, se eu não tiver amor? E se eu não vou ter amor de verdade, eu vou ter amor individualista, até pela causa espírita, pela causa do Cristo. Por isso se dividiu tanto em igrejas, a construção foi tão dolorosa de qualquer religiosidade, porque não atravessam, não encontram Deus e sacrificam o encontro com Deus, fazendo disto liturgias prontas, como se isso substituísse a verdadeira vida de cada coração com Deus solitário. É isso que foi, vamos dizer, adulterado, quando Jesus falou raça de adúlteros e incrédulos. Ele não estava falando para os, sabe, para os materialistas, ele estava falando para os cristãos da época, não cristãos porque não tinha nascido a teologia cristã, mas para os hebreus, sabe, para o Antigo Testamento. Esse discurso está em vários profetas. Um dos maiores deles é Isaías. Quando você estuda o profeta Isaías, você vê que Jesus repete ele em frases perfeitas. E de Isaías em diante vem Jeremias, que também é um grande reformista. Depois de Jeremias, todos os profetas. E aí Deus cansa de mandar profetas. E aí são, acho que não sei quantos séculos. E aí entra Jesus com compaixão pela humanidade. Acho que é 400 anos, né? Dá 4 séculos, eu acho. Até que entra o século zero, vamos zerar. Com Jesus entramos no zero. Então nós não podemos ler Jesus, se tornarmos cristãos, se a gente repetir tudo que foi antes deles. Jesus pede-nos uma mudança profunda no modo de olhar. Deixai o outro com Deus. Se a diferença é tão grande que te massacra, ou que te, sabe, porque o outro não vê o que ele quer ver em você e não te respeita, então pega, bate, ele disse, bate o pé da poeira da tua caminhada e siga, despeça-se, pega o teu e siga seu caminho. Ele fala, não se convence ninguém pela violência, não se é obrigado a estar junto do outro naquele momento que ele não quer estar comigo. Minha paz vos dou, ele disse, mas não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo desses seres que fizeram as religiões oficiais nos dá a paz, sabe, pronta. Vai lá e pede perdão, mas não está sentindo nada de perdão. La hermana está hablando de Jesús venía a predicar y cuando lo hacía, él hablaba de la relación con Dios, la relación de cada alma con Dios. Y eso un poco se perdió, se transversó con las personas que interpretaron las enseñanzas de Cristo porque transformaron la relación con Dios en liturgias. Y eso no es el objetivo de Jesús. Al final lo que se busca es que cada persona, cada alma aprenda a relacionarse con Dios. La reforma íntima parte de ello. Todas las enseñanzas de Cristo están en esa dirección. Y es lo que se tiene que buscar. En el sentimiento, esa relación con Dios se podrá aplicar y se podrá vivir el amor del cual él hablaba. Sim, sim. Nossa Senhora, hoje vim inspirada hoje, hein? Não teve nem reunião. No próximo encontro, então, a gente vai avançar, tá? Não vamos deixar mais aí na caridade, porque a gente vai compreender que tudo isso que nós falamos aqui agora reverte em amor. E amor é o nome real de caridade, sabe? Gente, esse termo está queimado, vamos dizer, né? Só tem a poeira dele, as cinzas dele. Mas fora dela não há salvação, disse o Cristo, porque para ele, em hebraico, caridade é fazer o bem ao outro, é dar a paz que te possui. Não é você que possui a paz, ela te possui, porque o nome de Deus é paz. Shalom, né? Minha paz te dou. O Deus que habita em mim, habita em ti, eu digo. Não tem luta.
Mediante la O oración, amor supera diferenças, o amor supera abismos, o amor supera, sabe? O amor consegue olhar a diferença do outro com distância, com admiração. Ah, é egoísta. Espera, calma, isso é um termo que acaba com o outro. Uma pessoa que ainda não viu o seu próximo, é uma pessoa que está circunscrita ao próprio universo, deve ter necessidade disso. Mas quando eu amo alguém e amei esta pessoa, eu continuo amando. Deus ama. O Deus que habita em mim, cumprimenta o Deus que habita nele. Um dia ele vai acordar. E não sou eu que vou acordar, é Deus que vai trazer uma doença, um acontecimento fatídico, uma perda de trabalho, um acidente perde os membros. Tem um grande espírito aqui no Brasil chamado Jerônimo. Ele já faleceu. E ele sempre foi chamado para a mediunidade, uma mediunidade exemplar, mas não seguia. Até o dia que ele perdeu, num acidente de carro, as pernas, ficou em cadeira de roda. Aí ele virou um espírita de verdade. Né? Então, sabe, a mãe dele nunca, a companheira de jornada, sabe, tinha algumas coisas que eram parte das imperfeições dele. E entregue na mão de Deus. Quando a gente fala, eu entrego o problema para Deus, tem que entregar mesmo, né? Tem que ficar tentando resolvê-lo. E segue sua vida. Tem tanta gente para você amar, tanta gente para você cuidar. Não dá tempo de você ficar lutando por alguém que não te quer, cuja presença ameaça. Deus vai virar aquilo, não temas, não dispute ninguém com ninguém, porque todos se pertencem. Por favor, tradução. Ai, tradução-se. Gente, vamos parar, senão a gente fica aqui, minhas charlas demoram horas. Tem dia que passar, o pessoal brinca o dia inteiro. Um beijo grande. Aí depois a Raquel põe a traduçãozinha disso, né? A gente faz estamos lutando um jeito aí de pôr legenda em espanhol para vocês, espanhóis. Fico muito feliz pela charla. Vão ao passe com esse sentimento hoje. Quem transmite o passe, transmite o Deus que habita em mim, cumprimento o Deus dele. Deus irradia através de mim o teu amor para ele. Porque o meu amor ainda é pequeno. Vamos supor que você está num dia que você não está bem. A gente pode não estar bem. Mas, meu Deus, ele é maior, ele vai me curar naquele instante, sabe? Amém? Vamos lá, então, fechar comigo aqui, vocês continuam aí. Lembra, quem está aqui? Sua mão entrega a mim e eu a recebo de ti. Quem é o nome? Raquel te dá e será me dá a mim. Ai, Raquel, estamos pertinho, hein? Recebo de Raquel, sabe? Aí só em pensamento, não precisa falar longo assim. Eu falo longo para poder fechar e vocês só vão pensando. Recebo desta irmã à minha esquerda, né? A luz que eu preciso, porque o Deus dela me dá, e entrego a Mateus a luz que existe em mim. Não vou entregar de Raquel para ele, entendeu? Eu vou pegar a de Raquel depois, e ao dar para Mateus, a minha luz aumenta. Aqui que estava vazio, ela se preenche. Depois a minha luz com o que estava vazio, então ela se une. Aí você vê que ela está quente, ela aquece. Quanto mais você faz esse exercício, mais você sente ela quente. E aí você espraia sobre você mais tarde, ou põe a mão na face, sabe? Então recebo dessa irmã à minha esquerda, Raquel, a luz que ela tem dela, que vem do Deus que nela habita e me cumprimenta, que é o Deus meu que olha para ela. Eu te entrego, Mateus, a luz que Deus colocou em mim, pôs em mim para te dar. E aí vocês vão fazendo o pensamento e levando com o seu parceiro do lado. E não é demorado, porque isso já faz na hora que a gente está fazendo, entendeu? Agora fecha as mãos, sente, se terminou. Consegue sentir o calor? Quem consegue sentir o calor? Pode pôr na timo aqui na glândula do coração. Se não estiver bem do estômago, no estômago. São partes genitais, abaixa um pouco a mão e solta. Se são partes ósseas, desce para o joelho e pés, sabe?
Ou então vem para a garganta, eu estou com tosse hoje, né? Trabalhei, falei demais seguidamente, olha aí. Então, minha rouquidão, minhas cordas vocais, receba o amor que Raquel me deu, a luz que ela me deu. E a luz minha e a dela faz um trabalho, eu e o outro, os dois, a moeda, né? Preciso do outro para estar com Deus. Por isso, eu e o Pai somos um. Deus, 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 repitam, vamos repetindo. Deus, Deus, Deus. Você vai ver que vai dando poder para você, vai dando crescimento para você. Não se inibam em falar o nome dele. Deus, 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 Deus mío, Deus nuestro, Deus de fuerza, Deus de beleza, Deus de solução para todas as coisas, Deus criador de todas as coisas, Deus criador de mim. Papá querido mío, mira, mira mi dolor hoy, siempre, siempre, siempre. Cúrame, hágame un ser que pueda llevar su palabra, su gesto, su presencia donde yo esté. Amém, amém, amém. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Bom paz e bom trabalho. Tchau. Que Deus abençoe, ilumine, pastor.